Eu acho que ele não é muito diplomata, mas ele é juiz. Eu acho incrível ser juiz. Walter Mairovich conosco aqui, já que a gente falou tanto direito internacional, direito internacional, direito internacional. Ele manja desse negócio. Vambora, Mairovich. Quero entender a respeito dessa guerra pelo olhar do direito internacional. Foi desrespeitado ou não foi? Bom dia para você. Viva a palestra, pode falar, Bom dia, pode falar. Fabiola. Pode falar, viva a palestra. Não, vamos deixar o futebol de lado, por favor, professor. É que já antecipei. O futebol já está, a gente já está assistindo um futebol internacional, onde mais uma vez, atenção, mais uma vez, a grande vítima é o direito internacional. Vamos pensar na seguinte situação, Fabiola, sempre à luz do direito internacional. O que os Estados Unidos e o que Israel, ambos, o que alegaram para esses ataques? Alegaram estado de necessidade, legítima defesa, ou seja, perigo iminente. Veja, ocorreu isso? Efetivamente não, logicamente não. A lembrar que há 6 meses, há 6 meses, porque foi em junho, ocorreu um grande ataque, quer americano, quer israelense, e no complexo atômico e em locais de urânio. Foi uma grande destruição que aconteceu, inclusive assassinatos de especialistas, de peritos, de pessoas especializadas, de cientistas. Então, como é que de repente vem um perigo iminente, sendo que uma destruição já aconteceu? Teria o Irã capacidade para a reconstrução nesse curto período de junho até agora, fevereiro? Os especialistas, os peritos dizem que não. Então, cadê a legítima defesa? Cadê a iminência? Cadê o perigo real, efetivo e iminente? Não havia. Daí se falar que o objetivo do Trump, na realidade, era uma derrubada do regime. Então, essa colocação tem que ser feita à luz do direito internacional. Como bem disse o professor, não interessa aí se goste ou não goste do Irã ou dos Estados Unidos. A questão é de direito internacional. Existe uma disciplina para o mundo, e quando essa disciplina é quebrada, vem o caos. O que a gente está vendo? Num primeiro momento, num domingo inteiro, o Trump cantando vitória, a mesma coisa o Bibi Netanyahu, o Trump, inclusive, disse que já tinha até nome para o sucessor do Khamenei. Enquanto isso, o que o Irã fez e se viu durante a madrugada está se vendo hoje. O que ele fez? Se posicionou no campo da geoeconomia e da geoestratégia. E qual foi isso? O que ele está fazendo? Ele está simplesmente retalhando, se vingando quando ocorre um primeiro ataque que a gente está vendo de um Estado membro da União Europeia, eu estou falando da República de Chipre, como também ataques em bases, em Chipre foi a base britânica, e bases americanas no Kuwait. Bom, o que está fazendo? Pura retaliação? Não. Está fazendo um jogo estratégico. Atenção, o Irã faz um jogo estratégico, ou seja, está fechando o Estreito de Hormuz. Vejam que de um lado nós temos, desde o Kuwait, Emirados Árabes, Arábia Saudita, os produtores de petróleo, e do outro lado do Golfo Pérsico nós temos o Irã. E temos o afunilamento, que é o Estreito de Hormuz, que leva ao que? É esse escoamento a um lado maior, né, de circulação. Então, do Golfo Pérsico se passa para o Golfo de Omã,
e por esse estreito que está fechado. O que está fazendo o Irã? Está, evidentemente, atuando dentro do campo da geoeconomia, da geoestratégia. Por quê? Porque o Golfo morre economicamente sem a venda de petróleo. O que eles estão fazendo? Estão criando uma situação que vai levar o quê? O Trump, evidentemente, a jogar a toalha e voltar à mesa de negociação que foi interrompida na quinta-feira em Genebra. Então, o quadro é exatamente este, Fabiola. Violação do direito internacional, reação da teocracia, que é tirânica e etc., mas não interessa, uma reação muito inteligente no campo da geoeconomia e da geoestratégia. Se a gente verificar agora o WTI, que é o medidor do preço de barril de petróleo, nós já temos um aumento de 9%. O barril, neste momento, estou vendo agora, está valendo $80, aumento de 9%. Bom, o que vai levar a isso? E tomara que se leve o que é uma mesa de negociações e que se recomece tudo de novo. O que houve é muito claro, é uma tentativa do presidente norte-americano, como já fez na Venezuela e está ameaçando Cuba, do que de derrubada de governos. É isso que a gente está vendo. Objetivos da guerra, né? Interessante a gente refletir sobre isso, né? O que está por trás de tudo isso. Agora, a forma, né? O como essa guerra é feita também é algo extremamente interessante. E que a gente está descobrindo, né? Essa nova era tecnológica. O uso da inteligência artificial. Cada vez mais a inteligência artificial faz parte da nossa vida em todos os aspectos e, inclusive, na guerra. O professor Schneider estava dando uma olhadinha nisso, né, professor? É possível já a gente dizer que essa guerra, ela traz o conteúdo da inteligência artificial com muita força? O que foi descoberto em relação a isso? Eu acho que tem duas coisas interessantes, Fabiola. A primeira é que, para trabalhar um conjunto de dados que é necessário para você fazer ataques tão cirúrgicos, você precisa de uma alta capacidade de processamento. Tudo indica, pelo que tem saído aí, que a inteligência artificial está sendo utilizada para isso. Agora, esta semana que passou, a gente tem uma notícia um pouco mais grave, vamos dizer assim, né? O Pentágono tinha um contrato com uma das grandes fornecedoras hoje de inteligência artificial. A gente tem 3, né? O Gemini, da empresa Google, o ChatGPT, que é o mais popular, e o Claude, que é da Anthropic. Essa terceira, ela era utilizada pelo Pentágono até recentemente. E aí, o Ministério da Guerra, né, dos Estados Unidos queria mudar as cláusulas do contrato e indicar a possibilidade de, vigilância em massa de cidadãos nos Estados Unidos e no mundo, com o uso da inteligência artificial. E 2, o uso para armamento sem nenhum tipo de ação humana, ou seja, totalmente guiado pela inteligência artificial. A empresa se negou a fazer isso e o contrato foi rompido e a empresa está sendo ameaçada agora pelo Ministério da Defesa de não ter mais contrato algum, não só com o governo americano, como também com empresas que servem ao governo americano. Como é uma empresa vinculada, que trabalha muito no famoso B2B, ou seja, trabalha para outras empresas, eles estão sendo ameaçados praticamente de ter problemas financeiros e contratuais. Mas o que é mais importante disso tudo? Ao pedir que essas cláusulas não fossem observadas, já está se demonstrando que o uso da inteligência artificial pode ser ainda maior e mais perigoso. Você deixar com que uma arma não seja mais guiada pela decisão humana pode ser muito grave, né? E eu acho que é isso que a gente vai ver nos próximos capítulos do uso da inteligência artificial para efeitos de guerra ou contra a democracia, né? Que é o caso de você poder fazer uma varredura da vida dos cidadãos no mundo.
E tem essa história, né, dos drones, né, ô Josias, é muito impressionante, porque a gente está falando aí Israel, por exemplo, Estados Unidos, né, e aí as pessoas acham que o Irã também não tem essa tecnologia, e tem muita, né, como é que você vê a forma como a guerra é feita hoje? É uma guerra, basicamente, a guerra está evoluindo para essa seara tecnológica com uma velocidade incrível, né? E o objetivo final é sempre evitar a necessidade de colocar soldados em solo. Então, hoje, os Estados Unidos estão fazendo as suas guerras pelo ar. E tudo leva a crer que as guerras no futuro serão travadas nesse cenário, serão guerras aéreas. E há um sem número de pegadas tecnológicas que são utilizadas. Israel aniquilou, inutilizou, retardou o programa nuclear do Irã por um bom tempo, injetando um vírus nas processadoras de urânio no Irã. Então, estava lá uma pessoa, foi necessário infiltrar um cientista que, aliás, fez o trabalho sem saber o que estava fazendo, porque estava trabalhando e foi contactado pelo Serviço de Inteligência de Israel e infectou as centrífugas do programa nuclear iraniano. Agora, os Estados Unidos, o Irã dispõe de um equipamento muito sofisticado para a detecção de mísseis, de aviões inimigos. Então, há um equipamento em solo que detecta o voo de um artefato inimigo e faz a incursão para aniquilar o invasor. E os Estados Unidos desenvolveram drones que são enviados na frente dos aviões e esses drones como que enganam o sistema de defesa do Irã. Aconteceu isso agora. Então, a defesa iraniana ataca os drones e, ao atacar, denuncia onde estão os equipamentos de autodefesa do Irã. E aí a artilharia inimiga, a artilharia dos Estados Unidos, de Israel, vai lá e bombardeia as centrais de defesa do Irã. Então, é toda uma guerra tecnológica, Fabíola, cujo o objetivo final é evitar ou reduzir a perda de soldados, né? O objetivo do Trump é realizar essa incursão no Irã com o mínimo possível de baixas. Houve 3 mortes de soldados americanos e já foi um drama nesse domingo para justificar o Trump dizendo, olha, tivemos 3 baixas, pode ser que tenhamos mais, não é? Então, sem dúvida, a tecnologia hoje dá as cartas, Fabíola, nessa guerra que agora se dá mais pelo ar do que pelo solo. Se dá, eu acho que evitam algumas mortes, mas me chocou, imagina o professor Schneider, o ataque à escola, né? Uma escola de meninas, isso chamou muita atenção no final de semana, não sei se a gente tem aí também fácil as imagens, mas o governo iraniano afirmou que essa escola foi atacada, falou 153 mortes, já vi até números maiores em relação a isso. É aquela coisa, né, que é aquela guerra também de informações, mas foi uma escola no sul do país que foi atingida por mísseis nos ataques coordenados dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã no sábado. O exército de Israel afirmou não ter conhecimento dessa ação nessa escola, mas o Irã diz que sim. A ver o que aconteceu, né? Se foi um ataque ou foi um erro, porque algumas informações estão dizendo que foi um erro da própria reação do Irã. Então, mas de qualquer forma, infelizmente, é isso que acontece, né? Entre todos os problemas, a gente ainda tem um problema como esse acontecer numa guerra. Enfim, a decisão de quem resolveu apertar o botão, ela acaba matando muitos inocentes também.
A gente mudou a manchete nesse momento e ela vai na linha, inclusive, do que o professor Miragaia falou para a gente agora há pouquinho, quando a gente falou sobre o ataque ao escritório de Netanyahu, que o Irã disse ter feito, e ele disse, me parece uma fake news, e foi por essa linha que Israel já respondeu, é a nossa manchete principal agora, o Irã diz ter atacado o gabinete de Netanyahu, Israel fala em fake news, que não é verdade que o escritório de Benjamin Netanyahu foi atacado. O Irã deu essa declaração, a Guarda Revolucionária do Irã anunciou hoje que tinha atacado o gabinete do premier de Israel, Benjamin Netanyahu, e que seu paradeiro era incerto. Israel se pronunciou há pouco, dizendo que a alegação do Irã é mentirosa e que não há registro de ataques a Jerusalém, segundo o jornal israelense. Bom, tem isso, né, Josias, nessa guerra, a guerra também de discursos ali. Fake news ou não é fake news? Israel diz que é fake news, que é mentira, que ele não foi atacado. O professor Mairovitch estava nos lembrando há pouco que nessa guerra a primeira vítima foi o direito internacional, né? Acho que foi a segunda, porque a primeira vítima numa guerra é sempre a verdade. Então fica esse jogo de versões, né? Agora, o que há de verdadeiro nessa guerra já é suficientemente estarrecedor. Fake news, não fake news, né? Nós estamos diante de um conflito que está sendo agigantado. Começou ali no Irã, está se ampliando. A República Islâmica, ela nunca esteve tão enfraquecida e impopular desde que foi implantada ali com a Revolução que derrubou o Shah do Irã em 1979. E essa vulnerabilidade toda pode ter encorajado o Trump a tentar reproduzir em Teherã os resultados que ele obteve rapidamente em Caracas. Mas a teocracia iraniana está sinalizando para a Casa Branca que não se dispõe a virar uma Venezuela do Oriente Médio, né? Então, depois da morte lá do líder supremo, Ali Khamenei, e de dezenas de líderes e chefes militares do regime iraniano, o Irã está se dedicando a ampliar o conflito. Então, não atacou apenas Israel, lançou mísseis ali contra aliados dos Estados Unidos, como a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, Jordânia, o Bahrein, Omã, até Omã, que estava mediando as negociações entre o Irã e os Estados Unidos, sofreu retaliações, né? Então, além disso, realizou transmissões clandestinas no final de semana, desaconselhando os navios a cruzarem o Estreito de Hormuz, por onde passam ali 20% do petróleo que abastece o mundo. Então, Fabiola, espalhando a guerra, o Irã eleva o custo político do Trump e do Netanyahu, supondo que os aliados americanos farão um coro pela interrupção dos ataques. É nesse contexto que entra essa conversa de bombardeou, não bombardeou o gabinete do Netanyahu, ao terrorismo petrolífero, vamos fechar aqui o Estreito de Hormuz. Com isso, o regime dos ayatolás, ele potencializa o custo econômico da guerra, inflama a economia global, os preços do petróleo dispararam, né? Então, é realmente uma cena estarrecedora, Fabiola. Não é preciso nem fake news. O que há de verdadeiro e já detectável nesse conflito já preocupa muito, porque o Trump foi eleito prometendo ali colocar os Estados Unidos em primeiro lugar, e hoje parte dos americanos avalia até que no Oriente Médio, o interesse de Israel vem antes, na cabeça do Trump, né? Ele jurou que ia acabar com guerras, hoje está industrializando conflitos. Está se enrolando aí na bandeira do fim da teocracia iraniana, 8 meses das eleições, que colocam lá em risco a maioria do governo americano no Congresso, né? Então o Trump está fazendo a sua aposta mais arriscada, Fabiola, desde que ele voltou para a Casa Branca. Então vamos ver aí esse jogo de versões e contraversões. Agora, o que há de real na guerra já é muito preocupante e, em certa medida, estarrecedor, porque nós estamos diante do imponderável. Isso pode resultar, inclusive, numa crise econômica que afeta a nós outros, aqui no Brasil, inclusive. Eu adoro quando você fala nós outros. Eu me sinto tão outra nesse lugar, nós outros. Assim, é muito bom, viu? Com demais, gosto. Gente, agora 11 horas e 30 minutos, as notícias vão caindo aqui, a gente vai atualizando, atualizando você que nos acompanha. Acaba de vir a informação de que a viúva do líder supremo, Ali Khamenei, também está morta. Ela morreu em consequência dos ferimentos que sofreu do ataque que aconteceu no final de semana. A esposa do Ayatollah, Ali Khamenei, a Massoudeh, eu não vou saber falar o nome dela, Khojasteh,
não sei, morreu hoje em decorrência dos ferimentos sofridos após os ataques coordenados dos Estados Unidos e Israel contra o território iraniano. A informação foi publicada pela agência Reuters. Ela ficou ferida no mesmo ataque que matou o marido. De acordo com a Reuters, a morte dela foi confirmada pelas autoridades iranianas hoje. A esposa de Khamenei raramente aparecia em público. Ela sempre manteve um perfil muito discreto durante todo o período de liderança do marido. Khamenei morreu no escritório onde trabalhava, segundo a mídia estatal iraniana. O líder supremo estava cumprindo suas funções designadas, estava presente no seu local de trabalho quando foi morto. A filha, o genro e o neto do líder supremo do Irã também teriam sido mortos nesses ataques conjuntos. Khamenei tinha 86 anos, governou o Irã por 35 anos, tornando-se um dos grandes governantes com o mandato mais longo do mundo. Aliás, queria muito te ouvir, professor Mairovitch, também a respeito desse Ayatollah. Qual era o papel dele? O que significa a morte dele? Todos falam que a morte dele não significa a queda do regime Ayatollah, né? O que é o regime Ayatollah? Olha, é uma teocracia. Ele era o guia supremo. Hoje, ad interim, ou seja, provisoriamente, 3 pessoas estão ocupando o lugar dele e 3 pessoas, evidentemente, ligadas à teocracia. Por exemplo, o chefe máximo da magistratura, não é o Gilmar Mendes, tá? É o chefe máximo da magistratura de lá, que é o EJ, é um membro do triunvirato. O outro é o próprio presidente do Irã, e o terceiro membro, que é importantíssimo, porque é ele que dirige o Conselho dos Peritos, o Conselho dos Guardiães da Revolução Islâmica, que é o Arafi. E qual é o papel dele? É convocar o conselho para substituição, mas enquanto isso não é possível, porque são 86 membros, e estão espalhados, estão correndo risco, eles que elegem, vão fazer a eleição do Khamenei, enquanto isso existe um triunvirato, a comprovar o quê? Que o Trump não conseguiu destruir o governo, a teocracia iraniana. Ela continua. Tudo aquilo que a gente vê, tem manifestações nas ruas já favoráveis, mas quer os Pasdaran, que é a guarda de proteção ao regime, quer as milícias de apoio ao regime, continuam atuantes. Toda a guerra de propaganda que se viu no domingo, no sentido de os guardas, os Pasdaran, estarem procurando a imunidade, isso é tudo mentira. A mesma coisa com as milícias estão atuando, estão matando, estão deixando as pessoas em casa e evitando reuniões. E manifestações que ocorrem sim, mas não como se mostrou, como se o Irã tivesse totalmente destruído. Não está. Existe um núcleo ainda forte, agora representado por um triunvirato, muito forte a sustentar a teocracia. Então, o Trump não conseguiu derrubar o governo como pretendia. Professor Mairovitch, vou pedir uma licença rapidinha, porque a gente vai seguir aqui com os professores de Relação Internacional e a gente vai receber o nosso mestre, assim,